Durante a pandemia, cartórios registram número recorde de mães solo na certidão de nascimento. Nos últimos 2 anos, foram mais de 300 mil crianças registradas sem o nome do pai. Em 2 anos da crise sanitária da Covid-19, cerca de 327 mil crianças foram registradas somente com o nome da mãe na certidão de nascimento. Isso representa 6% dos recém-nascidos e é o maior índice desde 2016. Por outro lado, os reconhecimentos de paternidade caíram mais de 30% quando comparados a 2019. No primeiro ano da pandemia, 2020, houve uma queda de 32% nas solicitações e, em 2021, de 29% em relação aos pedidos feitos em 2019. A região norte teve o maior número de pais ausentes no primeiro semestre de 2020. As informações são do portal da Transparência do Registro Civil, que passou a divulgar dados sobre pais ausentes e reconhecimento de paternidade. As informações são atualizadas em tempo real pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Tem que se fazer uma análise, porque muitas vezes pode ser que ocorreu um abandono paterno desde o seu início, porque tem um abandono paterno material, ou seja, que o pai registra, mas não paga a pensão alimentícia. Pode ter um abandono afetivo, em que aquele pai paga uma pensão alimentícia, mas tem um distanciamento afetivo com aquela criança, mas também tem aquele abandono realmente desde a certidão, sequer há o registro dessa criança, porque esse pai não reconhece esse filho, e essas mães solo têm certa dificuldade, receios, medos de buscar a justiça e fazer um reconhecimento de paternidade. E para detalhar o assunto, esses dados, eu converso agora ao vivo com o presidente da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, Dr. Gustavo Fiscarelli. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Rafaela, boa tarde, é um prazer estar com você, viu? Prazer é nosso. Bom, a advogada já adiantou um pouquinho ali, fez uma leitura a respeito desses dados. Eu passo a palavra agora para o senhor. Como é que o senhor recebeu esses números? A gente pode atribuir ao quê? Foi um comportamento diferenciado porque nós vivemos num momento excepcional de pandemia e fazendo a observação aqui que esse recorte se refere ali aos 2 primeiros anos, né, da pandemia da Covid. Exatamente. O que nós tivemos, Rafaela, não só com relação a essa questão da paternidade, mas nós tivemos um decréscimo de todos os números dos atos de cidadania, vamos assim dizer, dos atos de registro civil, né? Que dependem muito, inclusive ainda, da presença junto aos cartórios. Exceção feita aos óbitos, né, por razões óbvias, que tiveram um acréscimo na questão da pandemia, todos os outros seguiram essa linha. E a gente aguarda aqui, espera, que restabelecida a normalidade, né, ultrapassada essa situação excepcional de pandemia, esses números passem a novamente se estabilizar, como foi em outros momentos, e que no decorrer do tempo esses gargalos, essas curvas foram sendo atenuadas com outros acréscimos, né? Então a gente espera que isso retome o quanto antes. Doutor Gustavo, a gente sabe que é uma prerrogativa da mãe não informar o nome do pai na certidão de nascimento, né? Mas isso pode acarretar problemas jurídicos, digamos assim, mais tarde, no que se refere a direitos e garantias dessa criança, né? E em possíveis ações, também demandas no Poder Judiciário. Como é que o senhor encara isso? A porta de entrada do reconhecimento dos direitos de uma criança é justamente o aspecto registral. Aquela pessoa que não detém a parentalidade assentada no seu registro não pode exigir ou contemplar os direitos decorrentes dessa parentalidade, né, no caso da paternidade. Então, quando a mãe, embora seja um direito dela a não indicação da paternidade, aqui não nos cabe falar as razões que levaram a ela a essa situação, mas que é um direito dela, a falta de paternidade no assento de nascimento suspende a essa criança os direitos que seriam inerentes a essa paternidade, né? Herança, alimentos, nome, todas as questões conjugadas e responsabilidades decorrentes da parentalidade responsável, saúde, educação, lazer, enfim, tudo que ela poderia ter de um pai por essa ausência junto ao registro,
não existe a prova do vínculo. Então, tudo se inicia, de fato, pelo registro, e essas são as consequências mais danosas dessa ausência. Excelente reflexão sua agora, né, Gustavo? A pesquisa aponta que o Norte está ali no topo do ranking de ausências de pai na certidão de nascimento da criança. Centro-Oeste vem logo na sequência. Isso surpreendeu? Se nós compararmos, Rafaela, todas as regiões Norte e Centro-Oeste são as regiões que têm os estados com maior significativo território, em termos de dimensão. E, embora nós tenhamos um cartório de registro civil em cada uma dos municípios do Brasil, né, então é o órgão cuja maior capilaridade existe no Brasil, ainda assim você tem uma dificuldade de acesso ao registro, né? Lógico que o Brasil é referência mundial no combate ao subregistro de nascimento, mas ele existe. E nessas regiões, até pela distância, pelas dificuldades, e lógico que você tem um elemento também educacional importante, né? Então, culturalmente, essas regiões, elas têm níveis abaixo ou mais significativos de subregistro. E, logicamente, como o reconhecimento é um ato acessório ao reconhecimento de paternidade, ou seja, ele faz no momento do nascimento ou em ato subsequente, ele segue a mesma lógica, a mesma dificuldade para o nascimento, até por conta da pandemia e o sistema forense fechado a essa questão presencial, ele também segue a mesma linha. Assim a gente entende, né? Presidente, um dado curioso também, pelo menos eu achei bem curioso, que o número de nascimentos nesse período, esse número caiu significativamente, né? Sim, caiu, e aqui as razões são mais possíveis de a gente tentar entender. Porque a gente está vivendo num estado de pandemia e, via de regra, o nascimento é um ato planejado, né? Pelo menos em grande parte deles. E quando você tem uma incerteza de cenário, seja no aspecto de saúde, seja no aspecto da repercussão da própria doença, que ficamos muito tempos ainda nessa instabilidade, é natural que as famílias recuem nesse planejamento e aguardem um momento futuro de mais calmaria, sem restrições, entendendo um pouco as consequências dessa doença, para que aí sim se restabeleça. E, logicamente, a gente sabe que muitos desses planejamentos vão se tornar inviáveis, né? Até por conta da própria genética, enfim, do próprio querer desses pais, mas tem-se uma justificativa um pouco mais palatável para esse expressivo decréscimo de nascimento, que se verificou em outros anos também, mas de forma mais acentuada também na pandemia. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, viu? Conversei ao vivo aqui com o Dr. Gustavo Fiscarelli, que é presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Muito obrigada, boa tarde para o senhor e até a próxima, viu? Eu que agradeço, Rafaela. Boa tarde a todos.